Hoje estamos aqui na Pendcast, a quarta parte, e meu nome é Lohane, sou da Aprendizagem D23, trabalho na loja 100. Meu nome é Maurício, eu sou aprendiz daqui do Senac, também de Guaratinguetá. Eu trabalho na Danfoss. Eu estou cursando faculdade de fisioterapia, estou no 6º semestre. E hoje o nosso tema é sobre educação e conscientização. E estamos aqui com o nosso entrevistador, que é PH. Muito obrigado pela participação de vir aqui com a gente trocar um papo. Imagina, estamos aqui para tentar trocar um pouquinho das experiências mesmo. Certo. O pessoal que está atrás também é o Pedro e o Gessé. E antes de começar as perguntas, eu queria saber um pouco sobre você, sobre os projetos que você faz, sobre o que você trabalha. Tá joia. Bom, primeiramente, olá a todos, né? Eu sou o PH, meu nome é Rafael, mas todo mundo me conhece como PH. Isso vem desde a minha adolescência. Eu trabalho com design gráfico já há mais de 16 anos e venho trabalhando em diversas agências. Já trabalhei tanto aqui na região quanto em São Paulo e presto serviço também para o exterior. E atualmente eu sou um dos docentes aqui da casa. Eu dou aula no curso técnico de design gráfico e alguns cursos livres de design. E fora a minha vida acadêmica, assim, e também na questão de prestar serviço, eu também tenho alguns trabalhos voltados a pessoas que passam por algum tipo de transtorno com dependência, até mesmo às vezes a gente conversa com alguns familiares, e dependência no geral, tanto química quanto alcoólica, mais ou menos isso. Certo. Deixa eu te perguntar, quando você era criança, era isso mesmo que você queria trabalhar ou era em outra profissão? Cara, desde pequeno eu sempre arrumava desculpa para assistir bastante desenho animado. A minha mãe falava assim, não, você não faz nada, só tá vendo desenho. Eu não, tô aprendendo para poder ser desenhista, mãe. Então essa era a minha ideia de convencer meus pais. Porque o design gráfico não é uma profissão tão fácil de você definir. Quando te perguntam, hoje em dia já é um pouco mais entendível por conta das redes sociais. Mas na época que eu fui cursar, que foi em 2008, design nem existia essa palavra. Quando eu fui, era desenho industrial. E eu fui para essa área pensando principalmente porque eu gostava muito de desenhar. E lá tem várias vertentes. O design gráfico ele tem várias vertentes. Então eu cheguei a trabalhar tanto com ilustração, que era o que eu queria mesmo, para livros infantis, na Canção Nova, que é uma empresa aqui, né, da região nossa, e também presto serviço fazendo esse tipo de ilustração. Então, não foi tão longe do que eu imaginava ser quando eu crescesse, mas dar aula foi algo novo para mim. Pensar em estar dentro de uma sala de aula, surgiu esse desejo há pouco tempo. Então, assim, acabei de formar minha primeira turma e a ligação que eu tenho com os alunos é muito interessante. Eu sinto que eu faço parte da vida deles, assim como eles fazem parte da minha vida. Então, para mim é bem diferente e isso daí não estava no meu script inicialmente. Então, vamos lá para a primeira pergunta. O tema é educação e conscientização, construindo um ambiente saudável. A primeira pergunta, na sua opinião, qual é o papel da liderança na criação de um espaço aberto para falar sobre esse tema? Eu acho que é um papel fundamental da gente ter o espaço e um ambiente seguro para se falar disso. Porque eu acho que o maior problema é o tabu de você falar de questão de saúde social, uma saúde que vai interferir tanto nas pessoas quando forem desenvolvendo, quanto nos próprios empregadores. Só que falar disso sempre vem com toda a carga pesada de tudo isso. E é muito difícil, hoje a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas o fato principal do vício ou da dependência, hoje ele é diagnosticado pela OMS, ela é uma doença. Então, é muito complicado porque, assim como há uns anos atrás, vocês já nasceram numa nova época, mas há uns anos atrás, falar sobre HIV, falar sobre AIDS, era um tabu, era uma doença de pessoas específicas. E falar que a dependência é uma doença,
ainda é difícil, porque existe muito estereótipo de que é uma pessoa que não quer saber de nada, uma pessoa revoltada com a vida, ou que só quer ficar louco, alguma coisa desse tipo. Sair e desprender da realidade, mas isso vai muito além de tudo isso. Tem que ter muito conhecimento e é um tema bem sensível também, né, dependendo das pessoas. Exato. Não adianta, não sei se vocês conhecem, né, o The Office. Não adianta você colocar o Michael, né, o Scott, colocar o Michael Scott para presidir um negócio desse. Ele vai falar um monte de asneira. Então, assim, ir atrás de pessoas que realmente conhecem do assunto ou que já passaram por esse assunto é muito melhor para trazer esse tipo de... eu nem uso a palavra testemunho, porque não tem muito a ver com religião nesse ponto. Tem mais a ver com uma saúde social. Então, se eu quero pensar na minha comunidade como uma comunidade mais saudável, eu tenho que trazer para essa comunidade, seja ela um local de escola, um local de estudo, um local de trabalho, eu tenho que trazer para essa minha comunidade pessoas que saibam falar sobre isso. Não adianta também deixar um achismo tomar conta. Ah, porque isso é pecado. Ah, porque agora você vai para não sei para onde. Porque não é disso que se trata. Se trata da saúde do indivíduo e das pessoas ao seu redor. Muitas vezes a gente só olha para a pessoa que está fazendo o consumo de drogas ou de álcool de forma desenfreada, mas esquece que tem uma mãe por trás que está sofrendo, esquece que tem um filho muitas vezes. Se a gente falar disso num ambiente de trabalho já, temos pessoas de diversas idades, com diversas realidades e que impactam a vida de diversas pessoas. Então, entender que o que eles estão passando não são só eles os doentes, mas acabam transferindo essa doença para outras pessoas também. E muita gente fala que é um assunto muito complicado, né? Mas, tipo, acho que antigamente o pessoal tratava mais como a pessoa não tá bem, tá com índice de depressão, fala que era frescura. Tinha muito disso aí. E hoje, sabe qual está sendo o maior problema que eu vejo? Sempre existiu, agora estão dando nome. Eu já ouvi isso dentro de um ambiente de trabalho. Você achar que, isso daí sempre existiu, agora estão dando nome de ansiedade, agora estão dando nome de depressão. E por conta disso a gente não vai cuidar? Por conta disso a gente não vai olhar? O quanto que tentam construir que a gente tem que ser antifrágil, a gente não pode ter as nossas fraquezas à mostra. E isso faz com que cada vez mais nos sentimos retraídos em não poder nem buscar ajuda. Você vai pedir ajuda para quem? Se você pede ajuda para um amigo do seu lado, ele vai falar, esquece, passa, já era. Não, mas isso daí também é só temporário. E aí você não consegue conversar sobre saúde mental, né? E eu acho que a gente está num momento onde eu não consigo imaginar as pessoas hoje, de qualquer classe social, um mês sem celular. Não só ela, mas a sociedade. Imagina, tiraram o Twitter e fizeram uma choradeira, um escândalo para poder voltar. Sendo que, assim, as pessoas descobriram novas ferramentas só para poder continuar compartilhando nada. É o simples fato de você estar querendo fazer parte de algo. Isso daí, num todo, todas as comorbidades que vêm vindo junto, é porque você sente a necessidade de pertencer a algum lugar. Então, quando a gente vem aqui nesse espaço que é o Senac, a gente já se sente pertencente de algo. Seja bolsista ou pagante, as pessoas que estão aqui se sentem proprietários desse espaço, né? Porque é um ambiente onde eu nunca precisei falar em sala de aula, não rabisque a carteira. E são os mesmos alunos que muitas vezes lá fora rabiscam a carteira da escola pública. Mas por quê? Porque não faz sentido para ele, não se sente dentro. Mas aqui ele se sente pertencente, entendeu? Eu acho que vai um pouco nessa linha. Agora, sobre a conscientização do uso de drogas, podemos ver que no Senac já houveram várias palestras sobre esse assunto. Você já frequentou algum outro local, seja de trabalho ou estudantil mesmo, que reforce esses avisos? Sim, e eu acho extremamente importante. Eu acho que é um lugar muito válido. O problema que a gente tem que enfrentar, além de só a conscientização dessas pessoas, é que já existem pessoas muito novas dentro desse meio.
Então, se querer conscientizar as pessoas com 13 anos, com 12 ela já estava fumando maconha, entendeu? É meio tardio quando você vai falar de prevenção. Muitas vezes a gente tem que falar tanto de prevenção quanto de tratamento. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente continuar implementando. E o outro ponto é tentar trabalhar, e aí eu acho que isso daí não é só o Senac, né? Já participei de muitos encontros religiosos, grupos de apoio, esses lugares que falam principalmente sobre tratamento. Mas o que eu vejo também é a romantização do uso. Eu estava conversando recentemente que, há um tempo atrás, a pessoa que fazia uso de droga ou que bebia e tal, esse era o cara que era o mais excluído da roda de conversa e tudo mais. Hoje em dia, o que não bebe, o que não fuma, que é o excluído. Entendeu? Então, os valores foram trocados pela romantização de que, tipo, esse daí tá quebrando tabus, esse daí tá conseguindo chamar a atenção, né? E eu percebo isso tanto aqui, né, quando a gente vê na sociedade. Eu também presto um trabalho lá na Fundação Casa. E lá é muito difícil você ressignificar a história das pessoas, porque é glamourizado. As músicas de hoje em dia glamourizam o crime, glamourizam o uso de droga, né? É bem difícil você encontrar uma pessoa do meio, seja do rap, do funk, num geral, que não fale disso como se fosse algo comum, e esquece das pessoas que podem ter uma doença disso. Terceira pergunta. O que você acha que pode ser feito para reduzir os funcionários que enfrentam algum problema de drogas? Mas não só em funcionários, mas no local em si, escolas. Eu acho que existir um espaço ou talvez até um grupo de apoio para pessoas que precisem disso, porque já vi muito na sociedade de você demitir a pessoa por conta de ter sido encontrado com a substância dentro da bolsa, ou com a substância na mochila, alguma coisa desse tipo. E às vezes essa pessoa está precisando de uma ajuda. Não é fácil sair disso. Não é tão assim, é só parar. Não tem nenhum problema em relação a isso, porque todo mundo usa. Né? E muitas vezes isso se torna, para chegar ao ponto da pessoa nem conseguir esconder isso, é porque já está num nível que é um pedido de socorro. Então, dentro de uma empresa ou dentro de uma escola e tudo mais, ter esse apoio e encaminhamento para, sei lá, tratamento, porque a gente tem que entender que não adianta forçar nem obrigar uma pessoa a se recuperar. O que tem que ser feito é uma abordagem e tentar trazer as realidades sobre isso. Porque em todos os grupos que eu já frequentei, existem 3 alternativas. Ou você vai preso, ou você vai ser internado e ficar vivendo a vida numa clínica de reabilitação, ou é morte. São os 3 caminhos, não tem outro. Não tem vou continuar usando de forma tranquila para o resto da minha vida. Não, você vai reduzir seu tempo de vida. Ou vai correr riscos, porque como é ilegal, você vai correr risco de poder ser preso. Já conversei com algumas turmas sobre isso. A questão de descriminalização não tornou a droga legal. Não tornou ela de uma forma legalizada. Ela só é vista de outra maneira. Só que a droga, ela é uma doença, a adicção, que chama o nome dessa doença, ela é uma doença progressiva, incurável e fatal se não for tratada. Então hoje eu posso estar fumando um baseado suave num dia ou na semana. Daqui um ano, não vamos nem jogar tão próximo, mas 1 ano, 2 anos, só aquele baseado uma vez na semana não vai ser o suficiente. Aí vai ter que ser 1 por dia. E isso vai progredindo, até chegar um momento em que a maconha já não vai ser mais o que vai suprir as necessidades ou a ansiedade ou fazer ele se sentir parte de alguma coisa. E o caminho é sempre progressivo, né? Acho que é isso.
Quarta pergunta. Qual que é a sua opinião sobre como o uso de drogas podem afetar a produtividade no trabalho? Eu ouvi o Leandro Carnal dizer uma vez que descobriram que tinha restos de maconha no cachimbo do Shakespeare. E ele respondeu: fumar maconha não vai te fazer um Shakespeare, vai te fazer um maconheiro. O Shakespeare era Shakespeare. Eu acho que não existem pessoas que usam como forma de é para eu ficar mais criativo, é para eu poder trabalhar mais, e isso daí a gente está falando de drogas ilegais, mas pensa em quantas pessoas são viciadas em Rivotril para poder dormir. Mesmo cafeína, né? Cafeína, entendeu? Então, assim, o quanto que isso afeta na produtividade tira isso, vai continuar trabalhando e produzindo do jeito que trabalhava? Se essa pessoa depende disso para poder trabalhar, ela não serve para o meu trabalho. Eu bati no microfone. Ela não serve para o meu trabalho. Por quê? Porque essa pessoa ela tem que desempenhar independente de outros fatores que vão mexer com o psicológico, a questão do organismo dela. Então, muitas vezes o que vai acontecer ela pode conseguir produzir mais, sei lá, a Segunda Guerra Mundial foi baseada nisso. Os soldados da Alemanha utilizavam de droga para poder ficar acordado direto e eles avançavam muito para poder chegar lá na França e derrubar a França. A Alemanha ganhou alguma coisa com isso? Nada. Adiantou matar um monte de soldado drogado para fazer isso? Não. Então, se existem outras maneiras de você se tornar produtivo, seja ele organizando tempo, seja ele você procurando hábitos saudáveis, porque se você acordar cedo, se você se alimentar bem, se você fizer uma atividade física, tudo isso vai te proporcionar a ser mais ativo, a ter mais produtividade, qualidade de vida, entendeu? Porque o que adianta você estragar todo o seu corpo com o objetivo de ganhar um salário mínimo, mano? Tá ligado? O preço é muito caro, é muito alto para isso sustentar o seu vício, esse salário mínimo. Então, chega um ponto onde o trabalho só gera em função do uso. Eu preciso trabalhar para poder consumir, porque se eu não consumir, eu não consigo trabalhar. Então, aí vai cair na produtividade nesse sentido, porque eu acredito que ninguém consegue ser 100% duas pessoas. E é uma pessoa quando usa e uma pessoa quando não está no uso. Eu tô tirando carta, né? Daí o professor veio falando pra gente sobre os caminhoneiros, né? Que eles usam muita cafeína, muita coisa. E vê que a pessoa é dependente disso, porque eles têm um horário, né? Uma meta para eles chegar no destino deles. Sim. E eles precisam desse daí. Precisam desse negócio. É muito louco como eles são dependentes disso. Às vezes, eles dirigem de madrugada, então precisa de algum estímulo, tipo, eles isso, estímulo pra poder... Esse que é o problema. Muitas vezes a pressão social, ou a pressão de um emprego, ou a pressão do trabalho, faz com que você comece a buscar esses tipos de estímulos. E aí pensa comigo, vale a pena? Porque aí o cara passa com a cafeína, seja qualquer outro tipo de substância que deixa ele alerta, durante todo o trajeto. Aí chega em casa, o que ele vai fazer? Dormir. E o tempo dele com o filho? E o tempo dele com a esposa? Aí, mas ele não consegue estar com a esposa, tal, porque trabalhou a noite inteira. Mas trabalhou a noite inteira no uso de alguma substância. E aí você não vai conseguir chegar em casa e sentar e descansar com seu filho, entendeu? Hoje, eu, por conta da questão dos meus trabalhos, eu tento sempre manter também um ambiente, um momento onde eu possa viver com a minha família. Por exemplo, jantar com a minha esposa, né? Final de semana que é com meu filho, não esquece. Por quê? Porque eu preciso ter isso. E aí quando você fica fazendo igual, né, esse exemplo que o instrutor falou, você não consegue. Aí quando você vai ter um momento para curtir, o que você vai fazer? Chapar o globo de cerveja. Você só trocou agora a substância. Eu acho que é um pouquinho disso também. Então, para a próxima. O que você gostaria de ver mudanças nas abordagens das empresas em relação ao uso de drogas?
Como eu falei, eu acho que o mais importante seria tentar não criminalizar a pessoa que está com a doença, com o problema. O proibir, apenas proibir, a gente já sabe que existe. Não é uma coisa que você vai conseguir de uma forma legalizada, na maioria das vezes, né? Ainda mais, vamos dizer, no caso da cafeína. Trazer esse tipo de consciência de que se a pessoa está precisando ter esse tipo de uso ou de consumo, seja por alguma questão que ele está passando fora dali. E aí vale a pena estudar essa pessoa, né? Conhecer essa pessoa, entender por que você está tomando cafeína pra caramba? Porque eu preciso entregar muita coisa na escola, e eu também estou trabalhando aqui, e eu tenho que estudar online também quando eu chego em casa. Como que a gente pode fazer? A empresa falando para o funcionário, para amenizar o seu desgaste. Se for um funcionário bom, eles não vão querer perder. Se for um funcionário da hora, eles vão querer tentar trabalhar de uma maneira onde eles vão conseguir auxiliar esse funcionário para que ele tenha menos desgaste e mais qualidade de vida. Hoje em dia eu acho que é o papel muito do RH, é o papel muito do gestor da felicidade. Conseguir avaliar o seu time de trabalho, entender onde estão os pontos fracos, e ao invés de só chegar e falar assim, tá proibido, se aparecer aqui tá demitido, com uma forma de ameaça, e se tipo assim, tá precisando de ajuda, a gente tem um lugar para ajudar. É a forma de tratamento, né? É a forma de tratamento. É como você vai falar o mesmo assunto. Se a pessoa está com esse problema, você pode muito bem chegar e falar assim, você é um sem vergonha. Eu nunca pedi para você ficar até tarde trabalhando aqui para mim. Ou, o que está acontecendo? Em que momento eu precisei que você ficasse até tarde ou usasse alguma coisa para poder ficar acordado? Está tendo algum problema lá na sua casa? Ou está tendo algum problema? Porque às vezes a gente esquece que é o mesmo profissional dentro da empresa, é o mesmo RG do cara que é pai de família. É o mesmo RG. E a gente esquece que tem tantas outras coisas ao redor dele que pode interferir nele. Eu diria que essa pergunta é mais para as pessoas que já estão na empresa e começaram a usar. Porque normalmente numa entrevista tem perguntas, né, se usa droga, essas coisas, né, e normalmente não contrata, né. Normalmente droga, essas coisas, quando tem, assim, do trabalho, quando a pessoa já está contratada, já está trabalhando. Sim. E começa a usar por motivo pessoal, de família. Né? Exatamente. Porque eu não conheço ninguém que vai colocar lá na hora da coisa, eu faço uso só de alguma droga, alguma coisa assim. Mas é isso. Para essas pessoas, o importante se eu já estou percebendo que eu estou num nível onde sem isso eu não vou desempenhar, busca ajuda. Busca ajuda. Se às vezes a sua empresa não está te fornecendo esse espaço, hoje em dia a gente tem uma infinidade de comunidades anônimas. Em Aparecida tem neuróticos anônimos, tem narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Na internet você consegue até encontrar mulheres que amam demais anônimo, dependentes de amor anônimo. Então, assim, existe muita ferramenta para pessoas que já estão passando por isso e querem sair disso, e para gente que quer indicar para um amigo. Às vezes a gente tem um amigo do lado que está passando por isso. Tem esse... Dá um cartãozinho, porque isso daí, a maioria dessas sociedades anônimas, elas têm uma área que eles recepcionam visitantes. Então você chega lá e fala, você não pode deixar um cartãozinho comigo? Que eu tenho um amigo que eu acho que seria legal ele ver. Pega o cartãozinho, entrega pro colega, e isso daí poderia ter também dentro de empresas. Hoje em dia o Narcóticos Anônimos ele tem um grupo de trabalho que chama Informação ao Público. Eles são especializados em empresas falar sobre o consumo de drogas. Então, assim, a empresa saber que existe esse serviço também é importante. Às vezes você quer trazer um palestrante ou um famoso ex-drogado e tudo mais. Para contar um relato. Para contar um relato e partiu. Agora quando você traz, eu usei, estraguei a minha vida, e existe um momento onde eu estou me recuperando e vocês também pode funcionar para vocês, assim como funciona para mim. E isso daí se torna igual e não alguém de cima vindo falar para você.
colocar esse patamar de igualdade nessa conversa é muito importante. Obrigadão por participar aqui com a gente desse bate-papo. Imagina. Alguém tem alguma pergunta? Falar alguma coisa? Não? Eu queria dar um adicional mesmo, na parte que você falou sobre isso, trabalho, desempenho também. E meu melhor amigo de São Paulo, ele tinha um momento que ele estava viciado em maconha. Era questão de todo dia, era pelo menos uns 3, 4 que ele fumava, e já teve uns 5 empregos, todos eles também. E isso só. E tipo, com o tempo foi fazendo ele se afastar do grupo de amigos, ele começou a se isolar, não falava mais com a gente. E hoje a gente não tem mais contato com ele. Total contato com ele, a gente não sabe o que ele tá, o que ele tá fazendo. Então a gente manda mensagem, não responde. Se responde é uma coisa bem breve, rápido, depois some de novo. E é complicado de aceitar um pouco essa situação. E eu acho que um dos problemas disso é achar que porque é plantado, é uma coisa natural, gera menos problema. Isso daí é uma falsa visão que é divulgada por todo mundo. Porque os próprios consumidores aí da maconha, eles dão as costas para quem usa outro tipo de droga. Porque fala assim, não, isso daí é químico, você é louco. Só que o cara não consegue ficar 1 hora sem usar. E aí, tipo, acha que tá tudo bem, é normal porque é uma planta. E eu já ouvi relatos, né, isso dentro de grupos, de uma pessoa que ela consumia, misturava maconha com outras drogas, fumou, e numa dessas paranoias, porque às vezes, como eles falam, né, às vezes bate bem, às vezes bate ruim, ele não conseguiu reconhecer o próprio filho e jogou pela janela. Ele tem que conviver com isso. E ele fumava maconha. Então, assim, a gente só ouve relato de overdose de cocaína, a pessoa que está só a pele no crack, e esquece de ver... nunca conheci ninguém que morreu por fumar maconha, teve overdose de maconha. Mas o quanto que essa pessoa tem de qualidade de vida? Aí é outros 500. Às vezes o cara está sobrevivendo. Não morreu, não deu nenhum piripaque, mas tem bastante coisas que acabam agregando nisso daí. Certo, certinho pegar. Muito obrigado pela participação. Tamo junto, obrigado.